Em 10 de abril de 2026, a cápsula da nave espacial Orion pousou no Oceano Pacífico. De dentro dela surgiram 4 astronautas. Eles se tornaram os primeiros seres humanos em mais de 50 anos a voar até a Lua. Nas manchetes brilhavam as palavras "A volta dos Estados Unidos". Elon Musk parabenizou, a NASA comemorou e o Congresso aplaudiu. Mas na mídia oficial e nos discursos, uma famosa frase que um dia simbolizou a era de ouro da exploração espacial americana não foi mencionada em lugar nenhum. Então nós mesmos vamos dizê-la e neste vídeo mostrar por que ela não é nenhum exagero. Olá a todos! Pois bem, Houston, temos um problema. Bem-vindos ao Pipa! Vamos analisar a fundo o que há de errado com o programa Artemis. Vamos começar! A irmã de Apolo. Resumindo, Artemis é o programa da NASA para levar a humanidade de volta à Lua. O nome foi escolhido em homenagem a Ártemis, irmã gêmea de Apolo. A intenção é clara. Assim como Apolo levou americanos à Lua no passado, agora chegou a vez dela. Mas existe uma pequena diferença. Artemis não é uma Apolo 2.0. O objetivo não é fazer os soviéticos passarem vergonha de novo, plantar uma bandeira, tirar algumas fotos e voltar correndo para casa como antes. Desta vez, a meta é permanecer por longos períodos, construir bases lunares, estabelecer uma presença permanente e usar a Lua como ponto de partida para explorar Marte. Parece um plano bem ambicioso, não acha? Só que existe uma segunda diferença. A NASA não consegue tocar esse programa sozinha. Por isso, muitos parceiros entraram no projeto, incluindo a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Canadense e a JAXA, a Agência Espacial do Japão. E o mais importante de tudo, 2 empresas privadas, a SpaceX, liderada por Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos. Cancelaram o pouso na Lua? O que a NASA já conseguiu realizar até agora? Em termos gerais, o histórico até aqui se resume a 2 voos. A Artemis 1 foi a missão de novembro de 2022. Houve um lançamento não tripulado com um novo foguete SLS. A nave Orion voou até a Lua, entrou em órbita e depois voou para a Terra. Dentro da nave, em vez de humanos, havia manequins equipados com sensores. Esse voo foi considerado um sucesso, mas durante o retorno, o escudo térmico da cápsula sofreu um desgaste por carbonização muito maior do que os engenheiros esperavam. No fim das contas, esse problema ainda não foi totalmente resolvido. Já Artemis 2 é uma história mais recente. O lançamento aconteceu em 1º de abril de 2026. Isso mesmo, não é piada de 1º de abril. 4 astronautas, uma missão de 10 dias e uma viagem ao redor da Lua sem pouso. Em 10 de abril, a cápsula pousou no Oceano Pacífico. Impressionante! De fato, fazia mais de 50 anos que seres humanos não viajavam rumo à Lua, então foi um acontecimento enorme, sem dúvida. Mas, sendo sinceros, Artemis 2 trouxe alguma novidade concreta. Os Estados Unidos já tinham conseguido fazer um voo ao redor da Lua com o Apollo 8, lá em 1968. Claro, as espaçonaves usadas eram completamente diferentes. Mas a missão em si não representa exatamente um grande salto para a humanidade. Foi mais como um aquecimento. O verdadeiro desafio começa agora. E agora chegamos à parte mais interessante. Originalmente, Artemis 3 deveria realizar um pouso lunar. Os americanos deveriam voltar triunfantes à Lua. O plano inicial era fazer isso acontecer em 2024. Mas a data foi adiada várias vezes. Então, em fevereiro de 2026, a NASA anunciou de repente que cancelaria o pouso lunar em Artemis 3. Agora, a missão virou apenas um voo de treinamento em órbita terrestre, sem sequer ir até a Lua. Os astronautas vão ao espaço, se acoplam ao módulo de pouso da SpaceX ou da Blue Origin, verificam os sistemas e depois voltam para a Terra. O pouso lunar foi empurrado para Artemis 4, previsto para 2028. A explicação oficial da NASA soa plausível. Seria uma abordagem gradual, inspirada no programa Apollo. Ou seja, fazer do mesmo jeito que nos anos 60.
um passo por voo, sem correr riscos. Parece fazer sentido, mas vamos olhar para a história. Apollo 7, o primeiro voo tripulado do programa, aconteceu em outubro de 1968. E o pouso de Armstrong na Lua com Apollo 11 aconteceu em julho de 69. Entre esses dois eventos, passaram-se apenas 9 meses. Apenas 9 meses. Nesse curto período, os Estados Unidos fizeram 5 voos, realizaram missões orbitais lunares, testaram o módulo lunar em órbita terrestre, repetiram testes em órbita lunar e, no fim, conseguiram pousar de verdade. Isso sim era avançar passo a passo de verdade. E agora, como está a situação? É como ver um ex-velocista aposentado andando a passos de bebê. Artemis II aconteceu em abril de 2026. O pouso lunar está previsto para 2028. Isso já não é mais o passo a passo do espírito Apollo, é outro ritmo completamente diferente. Traduzindo o discurso de marketing para palavras normais, o módulo de pouso não está pronto. Os trajes espaciais também não. A NASA ainda não tem garantia de que consegue pousar astronautas na Lua e trazê-los de volta em segurança. E ainda tem mais uma coisa. Em março de 2026, o projeto da Estação Orbital Lunar, Lunar Gateway, que deveria servir como ponto de apoio para as missões lunares, foi discretamente cancelado. E fizeram isso com uma naturalidade absurda, como se estivessem fechando um supermercado abandonado no interior de Oklahoma, não uma estação que consumiu bilhões de dólares. Sinceramente, pessoal, reescrever planos várias vezes no meio do caminho e fechar estações às escondidas não é progresso consistente, é só ganhar tempo. O preço da tecnologia perdida. Então, por que Artemis está patinando enquanto Apollo conseguiu voar? A resposta é simples. Apollo tinha uma única cadeia de comando, um único objetivo e um orçamento enorme. Artemis é completamente diferente. O orçamento atual da NASA é tão pequeno comparado ao dos anos 60 que dá vontade de chorar. Em 66, a NASA recebia cerca de 4,5% de todo o orçamento federal americano. Hoje, recebe cerca de 0,4%. É menos de 1/10. E além disso, esse orçamento precisa cobrir tudo, da Estação Espacial Internacional até sondas espaciais e o programa lunar. Claro que o dinheiro não é suficiente. Então a NASA escolheu o segundo melhor caminho, ou talvez um compromisso. Terceirizou o equipamento mais importante de todos, o módulo de pouso lunar, para empresas privadas. A SpaceX está desenvolvendo sua própria versão. A Blue Origin, de Jeff Bezos, também está criando a dela. No papel, parece perfeito. Empresas privadas competem entre si, os prazos encurtam e a NASA economiza dinheiro. Só que, na prática, nenhum dos dois módulos de pouso está pronto até hoje. Então vamos olhar isso mais de perto. Afinal, que tipo de módulo lunar a SpaceX propôs? A resposta é Starship. Isso mesmo, aquela Starship. Você já viu nas notícias imagens daquele foguete gigante de 120 metros de altura e 33 motores decolando da base no Texas. Na versão lunar, eles pegam o estágio superior desse foguete, instalam pernas de pouso e usam aquilo como módulo lunar. Em outras palavras, ele vai até a Lua, pousa e depois decola de novo exatamente do mesmo jeito. Não parece meio estranho? No programa Apollo existia um módulo lunar dedicado, uma pequena nave de cerca de 15 toneladas, levada até a Lua pelo foguete Saturn V. Já o módulo lunar de Artemis é basicamente o próprio foguete. Estão tentando pousar uma estrutura gigantesca, equivalente a um prédio de 16 andares e 50 metros de altura, numa superfície lunar sem qualquer preparação. Se inclinar além do limite aceitável por um detalhe mínimo, acabou, vira desastre. E para completar, os astronautas ainda terão que descer até a superfície lunar, usando um elevador instalado nessa torre gigantesca. Um elevador. Sério. Na Lua. Isso que é progresso tecnológico. Antes, Armstrong desceu numa escada de uns 2 metros para pisar na Lua. Agora temos elevadores. A pergunta óbvia é, por que não fazer como o Apollo, usando um módulo pequeno e apenas um foguete? Porque os Estados Unidos já não têm mais o Saturn V. Os projetos ainda existem, mas o foguete não. A NASA gastou mais de 10 anos e dezenas de bilhões de dólares desenvolvendo o novo SLS,
mas ele não alcançou o desempenho do Saturn V. Um único lançamento não consegue enviar tudo o que é necessário para a Lua. Como resultado, foram obrigados a dividir a missão e depender da ajuda de empresas privadas. E se o módulo lunar precisa voar sozinho até a Lua, ele acaba ficando do tamanho de um arranha-céu. Esse é o verdadeiro preço da tecnologia perdida. E isso ainda não é tudo. A Starship é tão grande que uma única carga de combustível não basta para chegar até a Lua. Para enviá-la para lá, primeiro é preciso colocá-la em órbita terrestre e depois lançar mais de 10 Starships tanque, uma atrás da outra, para transferir combustível em órbita. Uma operação de reabastecimento orbital dessa escala nunca aconteceu na história da humanidade. Na prática, a própria SpaceX já avisava a NASA no outono de 2025 que provavelmente não conseguiria cumprir o cronograma previsto. E quanto à Blue Origin, o conceito deles parece bem mais sensato. O módulo lunar Blue Moon não é uma torre de 50 metros, e sim uma nave de apenas 16 metros de altura. 1/3 do tamanho da Starship. Sim, praticamente cabe no bolso. E o reabastecimento não acontece em órbita terrestre, e sim em órbita lunar. Um cargueiro espacial carregado de combustível voa separadamente até lá. São necessárias somente 4 naves de abastecimento. Mesmo assim, já parece muito melhor. E por sinal, quem está desenvolvendo esse cargueiro espacial é a Lockheed Martin. Mas existe outro problema. A Blue Origin também não vai chegar a tempo. Segundo o cronograma da própria empresa, o módulo tripulado só deve voar em 2029, ou seja, depois do pouso lunar prometido para Artemis IV. Então, para a NASA, a única opção realmente viável para 2028 acaba sendo a Starship. Aquela mesma Starship que ainda não aprendeu a voar com estabilidade. E tem mais uma coisa. O atual administrador da NASA, Jared Isaacman, é amigo de longa data de Elon Musk. Claro, ninguém está dizendo que existe corrupção. Mas as dúvidas sobre a imparcialidade da NASA continuaram pairando no ar. Mais cedo ou mais tarde, isso pode acabar nos tribunais. Na verdade, em 2021, a Blue Origin entrou com um processo alegando que a NASA entregou o contrato para a SpaceX sem uma concorrência adequada. Naquela época, o programa ficou parado por 6 meses. Agora, processos judiciais viraram o novo normal do programa lunar, e onde foguetes deveriam estar voando, o que voa são acusações de um lado para o outro nos tribunais. No fim das contas, o destino do programa lunar americano já não depende dos engenheiros da NASA, mas sim do avanço do hardware e do trabalho dos advogados das duas empresas privadas. E a China? Enquanto os Estados Unidos estão ocupados conciliando interesses de empresas privadas e lidando com processos judiciais, outro competidor poderoso está surgindo, a China. O programa lunar chinês começou depois do americano, mas está avançando em ritmo completamente diferente. Em 2005, a sonda Chang'e 5 trouxe amostras do solo lunar para a Terra, algo que não acontecia havia 44 anos desde a missão soviética Luna 24. E em 2024, a Chang'e 6 alcançou um feito inédito na história da humanidade. Trouxe amostras da face oculta da Lua. Essa missão era muito mais difícil do que pousar no lado visível. E conseguiram de primeira. Atualmente, a China está desenvolvendo o foguete superpesado Longa Marcha 10, a nave tripulada Mengzhou, o módulo lunar Lanyue e até trajes espaciais para uso na superfície lunar. E tudo isso sem empresas privadas, sem Musk e sem processos bilionários. O objetivo é colocar astronautas chineses na Lua até 2030. E, em Pequim, ao contrário de Washington, ninguém está adiando esse cronograma. Quem vai voltar primeiro à Lua? Então, quais são os planos da NASA daqui para frente? Em Artemis IV, o plano é pousar 2 astronautas no Polo Sul lunar em 2028. E existe um motivo para terem escolhido o Polo Sul. Lá existem crateras onde a luz solar nunca chega e dentro delas há gelo de água. E, aliás, água não serve apenas para beber. Ela também pode fornecer oxigênio para respiração e hidrogênio para combustível. Depois disso, Artemis V, prevista para o fim de 2028, planeja realizar o segundo pouso lunar e iniciar a construção de uma base na Lua. A ideia é continuar realizando missões todos os anos.
Até 2032, o objetivo é concluir uma base lunar permanente. O orçamento dessa visão ambiciosa é de 30 bilhões de dólares. Parece algo saído de um sonho, não acha? Mas, originalmente, o pouso lunar estava previsto para 2024. Agora já estamos falando em 2028. E toda vez continuam dizendo, agora vai de verdade. É por isso que surge a pergunta, quem vai pisar primeiro na Lua, astronautas americanos ou astronautas chineses? Claro, Artemis II foi um sucesso. Ninguém viajava rumo à Lua em missões tripuladas havia meio século, então o fato de 4 astronautas terem partido para o espaço profundo em 1º de abril de 2026 e retornado em segurança 10 dias depois é, sem dúvida, uma vitória. Uma vitória incontestável. Mas esse programa, que começou proclamando em voz alta que os Estados Unidos voltaram, hoje parece algo completamente diferente. Dependência de 2 empresas privadas que não conseguem cumprir os prazos, cancelamento da estação orbital lunar e adiamentos repetidos. A grande questão agora é, os Estados Unidos realmente conseguirão voltar primeiro à Lua? Porque se os astronautas chineses pousarem antes dos americanos, isso não será apenas perder uma corrida. O mundo inteiro verá, de forma clara, que a China é a número 1 em ciência e a número 1 em tecnologia. A imagem internacional dos Estados Unidos sofreria um golpe enorme e os efeitos provavelmente se espalhariam para todas as áreas. Aliás, não parece que esses golpes tenham acontecido com frequência demais ultimamente? A corrida lunar no século XXI está apenas começando e, pela primeira vez em meio século, o vencedor já não parece nada óbvio. Então, Houston, parece que vocês realmente têm um problema aí. Como esse problema será resolvido, deve ficar claro nos próximos 2 ou 3 anos. Mesmo agora, ainda estamos torcendo por vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Então é isso. Até a próxima. Tchau.